TDT apoiando o crescimento de Nova Resende, confiando na qualidade do nosso café, investindo no desenvolvimento econômico da região, apoiando a cafeicultura familiar e a sustentabilidade ambiental. TDT exportando qualidade, a tradição e o sabor do café de Nova Resende para o mundo. TDT Maticom Exportadora e Importadora Limitada. Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui para mais um Toró de Parpite, aqui na TV Resende Web, na Vila dos Cafezais, como eu gosto de chamar Nova Resende, essa cidade querida, amada, berço engastada no alto de uma serra. Nova Resende, meu torrão gentil, com joia rara brilhando aqui na terra, sob o estandarte das matas do Brasil. Diz o hino a Nova Resende, maravilhoso hino da Dona Dulce, foi minha professora. Olha aqui, continuamos aqui ouvindo pessoas que contribuem com Nova Resende ou carregam o nome de Nova Resende para longe, que fazem diferença na vida, entendeu? E a gente ouve todas as pessoas aqui, a gente tem, aqui é plural e democrático, esse espaço é para isso. Se vocês têm alguma ideia de alguém que vocês acham que tem que ser entrevistado aqui, liga aí, entra na nossa rede social aí, sugere, estamos abertos para isso. Hoje eu tenho o prazer mesmo, de entrevistar um jovem nova-resendense, saiu daqui outro dia, está em São Paulo, já está no mercado de capitais, sempre foi um aluno aplicado, estudioso. O pessoal de Nova Resende conhece muito bem ele, os professores, provavelmente, das escolas, porque ele é um craque. E agora está morando em São Paulo e já está andando, crescendo muito rápido e andando bem. Então, o meu convidado de hoje é o jovem Thiago Gomes, né? Isso. Ô, Thiago, seja muito bem-vindo. Obrigado, Luiz. Thiagão. Muito prazer. Acho que muita gente me conhece. Meu nome é Thiago, estudei aqui na Caio Albuquerque por muito tempo. Morei praticamente a minha vida inteira em Nova Resende. Hoje ainda sou bem novo, tenho 19 anos, mas já há 5 anos eu moro em São Paulo. Assim como o Luiz falou, eu saí daqui muito cedo, então saí ainda sem o ensino médio, acabei completando lá, mas tenho um carinho muito grande por Nova Resende, justamente por ser uma cidade que me formou, uma cidade que me deu o primeiro caminho para começar a andar, né? Foi onde eu consegui trilhar meu caminho das pedras. Como o Luiz falou, hoje eu trabalho no mercado de capitais, então só para iniciar um pouquinho a minha história, eu mudei para São Paulo há mais ou menos 5 anos atrás, tive o privilégio de morar perto da região da Faria Lima, acho que muita gente conhece já, uma região famosa pelo mercado financeiro, onde tem muitos bancos, muitas corretoras, muita presença no mercado de capitais. E nesse meio, quando eu comecei a entender um pouco mais como que funcionava a dinâmica de São Paulo, eu percebi que muita gente naquela região falava sobre o mercado financeiro. Todo mundo falava sobre fundo de investimento, falava sobre fundo imobiliário, sobre investimento em bolsa de valores, e eu não conhecia nem um pouco sobre esse mundo. Então, por meio justamente dessa pressão boa que a gente tem em São Paulo, eu comecei a estudar um pouco mais como funcionava. Então, com 15 anos, foi quando eu desenvolvi um pouco mais de interesse sobre o mercado financeiro, onde eu comecei a entender como que funcionava, criei um pouco de coragem para começar minhas aplicações iniciais, né? Então, ô, Thiago, mas vamos fazer o seguinte, você vai chegar muito rápido na tua história, vamos contar aqui quem você é, filho de quem, conta um pouco a história de nós, depois nós vamos chegar lá. Bom, sou filho do Edinho, Edson, conhecido aqui em Nova Resende, trabalhou na prefeitura há muito tempo, e filho da Neuza, que também é bem conhecida aqui em Nova Resende, bate perna para todo lado, conhece todo mundo, né? E sobrinho da Fátima Gomes, que eu acho que é a referência, sobrinho da Fátima Gomes. Quando eu me apresento, geralmente o pessoal pergunta, né? Ô, Fátima, você chegou na mídia, hein? Tanto fez que chegou à mídia, hein? Então, sobrinho da Fátima Gomes. Primo da Patrícia. Primo da Patrícia, primo do Heitor. Primo do Heitor. Filho da Patrícia. Isto. Então, minha família toda de Minas praticamente, né? Somente eu e minha tia ficam lá em São Paulo. Sua tia? Tia Palmira. Palmira. Também saiu muito cedo daqui, né? Foi uma das inspirações, eu diria, para eu ir para São Paulo, de fato. Que era um medo inicial. Acho que todo mundo tem medo, quando mora em cidade pequena, de ir para uma cidade grande. E o que te motivou a ir para São Paulo? Bom, inicialmente eu não queria ir, sendo bem sincero. Eu fui para São Paulo porque o meu pai precisou ir para fazer uma cirurgia, que só tinha lá, né? Se a gente ficasse aqui em Minas, não ia dar tempo dele chegar até lá no tempo da cirurgia, então a gente tinha que ficar lá sempre à disposição do médico. Então fui lá em 2019, mais ou menos, um pouquinho antes da pandemia. Então fiquei em São Paulo por praticamente 6 meses,
Depois eu voltei para Nova Resende, passei toda a pandemia aqui. Mas só trazendo um pouquinho da minha trajetória em Nova Resende, né? Sempre estudei aqui, sempre em escola pública. Passei pela Dr. Melo Viana, a principal escola daqui, eu acho, 100 anos de escola, né? Isso é realmente um marco muito importante. Depois fui para Caio Albuquerque, que na minha opinião, bem sincera, dá de 10-0 em qualquer escola de São Paulo estadual. Realmente aqui o ensino é muito bom. E acho que isso me ajudou muito a conseguir criar atração lá. Porque, como eu estava falando, muita gente tem medo de ir para uma cidade grande por conta de toda a correria que tem numa cidade maior, toda a pressão que tem numa cidade maior, a competitividade muito O grande. anonimato que você cria, né? Você deixa de ter... É um perigo essa armadilha de São Paulo, né? Sim. Aqui você tem uma identidade definida e lá você vira um número naquela massa disforme lá, né? Sim, sim. Aí você tem que saber como é que você faz para garantir a tua marca nessa história, né? Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você colocou que a Caio Albuquerque dá de 10-0 na escola de lá. Você tem esse parâmetro muito claro. Eu também tenho essa ideia, que o ensino público aqui é maravilhoso. Agora, você foi estudar numa escola pública lá, né? Sim. Aí esse comparativo que deu, que você tinha estudado aqui, te facilitou muito a vida lá. Na verdade, não só comparando com a escola pública, que foi onde eu estudei. Né? Por mais que eu tenha saído daqui de uma escola estadual mineira para ir para uma escola estadual paulista, eu percebi que mesmo com escolas particulares a gente conseguia ter uma competitividade muito grande. Isso porque no terceiro ano do ensino médio, eu fui convidado por um time de física quântica da Unesp, né, um time que chama Sprace, que fica lá na Suíça, sediado aqui em São Paulo também, que basicamente eles têm as escolas como parâmetro e chamam alguns alunos de destaque para esse evento, né, que chama Masterclass, International Masterclass Hands-on Particle, basicamente um evento de física quântica focado em partículas. E nesse evento eu conheci diversos participantes, diversos estudantes de várias escolas. Então eu vi o pessoal da Mobile, que é uma escola referência em São Paulo particular, eu vi o pessoal da Evno, que é a escola mais cara do Brasil, mais de R$12 mil de mensalidade para ensino fundamental. Então, mesmo com essas escolas que são extremamente nichadas, extremamente fechadas a um público específico, que é realmente um público muito mais elite de São Paulo, a gente tinha... Você imagina o público AA de São Paulo. Elite. Põe elite aí. Sim. Então, mesmo competindo, entre aspas, com esse pessoal, né, eu consegui me desenvolver muito bem nesse evento. Foi um evento que na minha escola foram 5 alunos só, chamaram 5 alunos, e eu consegui de igual para igual falar com todo mundo sobre aquele tema que é realmente um tema muito específico. Então eu acho que isso foi uma grande ajuda da Caio Albuquerque. Foi um ensino que me deu muita base para que eu fosse aprender mais para frente. Coisa que eu percebi que muitos dos meus colegas, não por culpa dos colegas, nem por culpa dos professores, mas justamente por culpa de incentivo, não tinham tanta base assim quanto eu tive aqui. Muito bem, então vamos continuar aí. Perfeito. Aí você falou da Caio Albuquerque, do curso, e daí você estudou em São Paulo. Você estudou aonde? Em São Paulo, eu fiz o 9º ano numa escola chamada Aristides de Castro, uma escola que fica ali na região do Itaim Bibi. Depois, quando começou a pandemia, eu acabei saindo da escola, não saindo de fato, né, mas eu fiquei distante no EAD, aqui em Minas mesmo. Depois eu voltei para lá numa escola que era referência em ensino público, que é a Martim Francisco. Então eu fiz todo o meu ensino médio na Escola Estadual Martim Francisco, lá em São Paulo, que fica na região da Vila Nova. Uhum. E aí, terminado isso aí. Mas qual foi o teu primeiro emprego lá em São Paulo? Conta aí como é que foi. Você chegou em São Paulo, arrumou emprego aonde? Beleza. Em São Paulo, eu sempre quis trabalhar aqui em Nova Resende e também em São Paulo. Quando eu cheguei lá, eu tinha 14 anos, eu não podia trabalhar ainda, tentei bastante, mas nenhuma empresa aceitava justamente por conta da idade. Mas com 15 anos, eu consegui entrar numa empresa que era uma farmácia de manipulação, também uma farmácia muito grande em São Paulo, quase 60 anos de história. Eu consegui entrar nessa farmácia que era pertinho da minha casa. Foi uma coincidência, eu não sabia que Ele conseguiu entrar na farmácia, não foi para comprar remédio, não, para trabalhar. Para trabalhar. Eu trabalhava no setor administrativo, passei por diversos setores, foi ali que eu entendi um pouco mais como que funcionava uma empresa um pouco maior, né, uma empresa de 300 funcionários. Então, eu passei pelo RH da empresa, conheci todo mundo praticamente. Eu acho que isso é importantíssimo. Sim. Network, tem gente que eu converso até hoje. Passei pelo RH da empresa, depois eu fui para o controle de qualidade, passei pelo pessoal do financeiro, passei pela expedição, foi onde eu fiquei mais tempo, foi onde eu comecei a entender um setor que a gente não olha tanto, né? Fica mais no back-office ali das empresas, mas é um setor muito importante para a logística de empresas que vendem. A logística está baseada lá. Sim.
E depois da expedição eu voltei para o RH, que foi onde eu saí e encerrei meu contrato. Quando eu encerrei meu contrato, eu ainda estava muito novo, tinha 16 anos, quase 17, né? Então eu foquei mais nos meus estudos. Então, por ter um ensino público, por mais que eu tive uma base muito boa, a gente não tinha o suficiente para conseguir um vestibular de qualidade, uma escola, de fato, uma faculdade importante em São Paulo, ou então uma nota muito expressiva no Enem. Então, eu tirei um ano para eu estudar. Eu estudava de manhã na escola estadual e à tarde eu fazia um cursinho online. Então, também foi muito importante para conseguir passar no Enem. Tirei uma nota bem alta, né, bem relevante, que conseguiu me garantir uma vaga com bolsa 100% em mais de uma faculdade. Né? Então, Isso é muito importante, presta atenção. Eu tive a chance de escolher qual faculdade eu iria. Ele chegou em São Paulo com 15 anos, presta atenção nisso, 15 anos, focou no que queria fazer, fez o que todo mundo fez. Quando eu cheguei em São Paulo, eu fui office boy, depois trabalhei em escritório de empresa de engenharia, quer dizer, chego em São Paulo para lá, os mundos são muito diferentes. Mas preste atenção, com 17 anos, ele fez o Enem e pôde escolher a escola que ele quisesse entrar. Preste atenção. Esse dado, ele fala muito rápido, passa rápido, mas precisa chamar atenção para isso. Esse detalhe é fundamental. Imagina o nível de concorrência que tem hoje e ele passou. Teve colocação no primeiro lugar lá na... Sim. Foi no Mackenzie o teu primeiro? No primeiro semestre eu fiz aplicações, eu passei em primeiro lugar na PUC e em segundo lugar no Mackenzie, né? Só que por conta de... Estão falando de São Paulo, hein, gente? São Paulo, muita concorrência, né? Tinha mais de 2.000 aplicações. Eu consegui passar em segundo lugar no Mackenzie, que era a faculdade que eu tinha o maior interesse, né? Eu tinha o maior apreço, justamente por conta do nome que ela tem dentro do mercado financeiro, mas por conta de documentação eu tive que entrar no segundo semestre. Então apliquei novamente, aí sim eu passei em primeiro lugar no meu curso de interesse, que era economia, e também em primeiro lugar na PUC, que era a minha segunda aplicação em economia também. E você tá cursando? Hoje eu curso economia, já faz 1 ano e 6 meses agora, que vai completar. Então, em breve, serei um economista formado. Aqui. Agora, vamos voltar lá para Faria Lima, vamos voltar para Vila Olímpia, para o Itaim Bibi. Entendeu? Ali, a efervescência daquele coisa lá te contaminou, né? Sim, demais. A princípio, quando eu fui para São Paulo, eu não conhecia nada de mercado. Eu conheci o mercado justamente ouvindo na rua, o pessoal falando muito sobre fundo de investimento. Eu vi o pessoal usando mochilinha de escritórios, mochilinha de... E é um lugar muito... a parte nova da Faria Lima é muito chique, os prédios são maravilhosos, é um negócio... É um pedaço de Nova York. Sim, e eu moro do ladinho. Então, o tempo todo, quando eu ia pra escola, eu vi o pessoal usando mochila. Você tá morando lá ainda ou você já mudou lá perto da faculdade? Eu moro lá ainda, moro no Itaim. Você tá no Itaim ainda? Isso. Então, 3 quadras da Faria Lima, muito perto. Então, o tempo todo eu vi o pessoal falando muito sobre investimento. Né? Era o pessoal usando mochila do BTG, mochila da XP, mochila do Santander, e era sempre falando sobre o mercado. E você olhando para aquilo ali encantado. Sim. Eu andava no ônibus e ficava olhando o nome da rua, para decorar nome de rua, porque se a mulher mandava entregar alguma coisa, eu já sabia, eu decorava tudo quanto é nome de rua. Eu falava, até em tal lugar, você conhecia nada. Ela falava, você conhece? Sabe onde é? Eu falei, perfeitamente, sei direitinho onde fica, pode me dar aqui que eu vou lá. E eu saía. Assim que... Sim, e São Paulo é muito isso, né? São Paulo é tudo ponto de referência. A pessoa fala, a gente fala, é perto de não sei onde. Perto de não sei o que, de referência. Então, justamente por conta desse meio que eu tava ali, uma bolha, querendo ou não, uma bolha da Faria Lima, eu vi que o mercado de ações, mercado de bolsa era o que eu queria fazer. Deixa eu só fazer uma observação. Ou seja, no mercado financeiro, nas discussões sobre economia, sobre política econômica, tudo, existe uma expressão famosa que é o seguinte: é como pensa a Faria Lima. O que a Faria Lima vai achar disso? Quer dizer, é uma avenida que quando eu mudei para São Paulo, de passagem, era uma rua que chamava Iguatemi, não existia Faria Lima, eu via a Faria Lima ser aberto, o shopping ser construído ali naquele pedaço. Então, quer dizer, para vocês terem noção aonde ele está, quer dizer, na Faria Lima. Faria Lima é o coração econômico, talvez seja o centro econômico mais importante da América Latina, eu acho. Do Sul, com certeza. Sim, sim. A representatividade da Faria Lima hoje para a economia brasileira é muito importante.
né? A gente fala que são os market makers, é quem decide o mercado praticamente. Decide tudo, na Faria Lima decide tudo. É onde anos ali eu já era aquela pessoa que ficava vendo um monte de vídeo no YouTube, que eu acho que é onde muita gente começa, né, a entender sobre o mercado financeiro. Então, comecei vendo o que muita gente conhece, provavelmente muita gente acompanha já, que é o Primo Rico, Bruno Perini. Inclusive, tive a oportunidade de conversar com o Primo Rico uma vez. Natália Arcuri, que é quem ensina economia financeira. Então, ali eu comecei a entender um pouco mais como que funcionava o mercado financeiro de fato. Que até então, aqui em Nova Resende, eu não tinha tanto contato, né? É uma cidade que o foco principal é a poupança em imobiliário, então comprar casa, fazer aluguel, então comprar um terreno, esperar valorizar um pouquinho para vender mais para frente, ou então o café, que seria o carro forte da cidade. Então lá eu vi que o business era outro, o mercado era outro, o pessoal fazia outras coisas. Então foi onde eu comecei a pesquisar mais. Com 15 anos, então, eu já fazia algumas aplicações ali brincando. Eu tinha aquele salário da Drogaderma, que era a empresa que eu trabalhei, que eu guardava um pouquinho todos os meses em Tesouro Direto. Você guardava dinheiro só para brincar de aplicação? Isso. Só que eu tinha bastante medo, né? Então eu só aplicava em Tesouro Direto, que é a aplicação do governo. E foi assim que eu comecei. Guardei um pouco de dinheiro em Tesouro Direto e eu fui criando um pouquinho mais de coragem. Ele é um pão duro, conhecido como pão duro lá na família. E comecei a buscar outras coisas, né? Comecei a entender um pouco mais sobre bolsa, que é uma dificuldade muito grande. Hoje no Brasil é muito complexo você entender sobre bolsa de valores, né? Muita gente acha que é um cassino, que você faz apostas, mas não é bem isso. Acho que a bolsa de valores envolve muito mais estudo e fundamentalismo do que qualquer outro investimento. E eu comecei também a pesquisar outros tipos de investimento em bancário, que seriam os CDBs, né, os clássicos que a gente sempre aplica, e ativos ali de liquidez e fundo de investimento. Então, nesse meio tempo, quando eu fui criando coragem para fazer por mim, eu comecei a também criar um pouco mais de confiança das pessoas que estavam próximas de mim. Então, começaram a confiar, de fato, o dinheiro para a minha gestão, né? Ainda não era como profissional, mas eu fazia o apoio financeiro de forma terceirizada, entre aspas. Então, eu ajudava ali. Já fazia freelancer, já era um freelancer administrando dinheiro, as pessoas confiando nele para fazer a aplicação. Deixa eu fazer um hiato aqui importante. O Tiagão teve a felicidade de ter a família que ele teve e de ter uma tia lá em São Paulo, né, tia Palmira, sim, que é uma pessoa muito preparada. A Palmira foi bibliotecária do São Paulo, uma pessoa que lê, viaja muito, quer dizer, uma cabeça aberta, né? E ela acolheu o Tiagão, quer dizer, quando você chegou lá, numa estrutura de ter um bom lugar para morar e num ótimo lugar, não precisa nem falar a definição do lugar que ele morou, definiu a formação dele, né? Mas então a gente tem que dar aqui os créditos a Palmira também, que é uma pessoa preparada e que compreendeu isso perfeitamente e aguentou o Thiago no começo lá reclamando. Com certeza. Ela foi a minha mãe de São Paulo, né, eu diria. Ela que... Não fala isso que a tua mãe morre, a Neuza morre, falar isso. Não, eu tenho duas mães. Então, tem minha mãe aqui em Minas, que tem um carinho enorme. Ele já está paulista, ele já fala aqui em Minas. Viu, né? Lá em Minas, já está paulista. Porra, meu, já está paulista, hein? Sim. Aí. Pior que né? O pessoal usou bastante sotaque paulista. Acho que eu perdi muito sotaque mineiro. Perdeu, Sempre que eu falo que eu sou de Minas, o pessoal não fala, diz que não parece. Né? Mas acho que eu ainda tenho o sotaque ali. Desse momento, em que momento você vai para o mercado de capitais? Perfeito. Então, justamente, como o Luiz comentou, a minha tia foi um dos principais pilares ali para minha entrada no mercado financeiro, porque ela foi a primeira a confiar, de fato, dinheiro em mim. Então, eu tive a oportunidade... Tem nenhuma. É louca essa. Palmira não tem responsabilidade. Quantos anos você tinha? 17 anos? 16. 16 anos. 16 anos. Então, eu que dava o palpite ali, eu era o chato da reunião, né? Então, eu tive a oportunidade de participar de muitas reuniões com bancos de renome, então eu participei com o Itaú Personalité, que seria o banco mais nicho, ali um banco private, o segmento do Itaú. Eu tive a oportunidade de participar com a corretora do Itaú, que seria o Ion, participei de reuniões com o Bradesco Prime,
Então, eu conheci o mercado a fundo, né? Mas aí você já estava empregado ou ainda estava... Não. Você fazia esse de importante lá no processo. Isso. Ela entrava em alguma reunião com quem apoiava ela lá, quem fazia a gestão do dinheiro que estava naquele banco, né? E eu era o que ficava do ladinho ali fazendo um monte de perguntas. Sim. Então, eu participei de muita reunião. Participei de reunião com o BTG, reunião com a XP, que é onde eu trabalho hoje. E nesse meio tempo, eu fui percebendo que as pessoas que atendiam ela, por mais que deveriam ter um conhecimento, a maioria não sabia o que estava fazendo de fato. Fazia o que o banco mandava. Tudo no piloto automático. Isso, fazia ali o famoso copia e cola em todo mundo. Então, nesse meio tempo, quando eu fui entendendo mais a fundo como que funcionava o mercado, eu percebi que quase todas as alocações que eles sugeriam eram alocações que não faziam o menor sentido. Porque o prazo não condizia com o que era pedido, aquela aplicação não condizia com o que estava acontecendo na economia, né? Imagina, a gente está numa economia com taxa de juros alta, eles ofereciam um ativo que travava a taxa mais baixa do que a Selic estava. Então eu percebi que isso era uma coisa comum em todas as corretoras. Que é só a corretora que ganha. Isso. Então, só a corretora que ganha. Praticamente. Hoje, quem ganha é a instituição financeira. Né? É uma verdade absoluta no mercado. Então, com essa observação que eu fiz... A sabedoria é saber como você ganha um pouco mais da corretora, né? Como você consegue fazer... A ciência está aí, né? Sim. E eu acho que é muito importante você ter algum apoio que tenha o mesmo objetivo que você. Né? Tenha alguma pessoa que te ajude com isso também. Então, de todas as corretoras que eu participei de reunião, todos os bancos que eu participei de reunião, o que eu mais simpatizei foi a XP. Então, lá no início eu tentei entrar na XP com 16 anos. Eu estava focado nos estudos, mas mesmo assim eu falei, deixa eu ver se eu consigo. Acaba que eu não consegui, por ser muito novo, né? Foi a justificativa exata que o RH me deu. Falou, pela idade, você não pode entrar aqui. Então, eu foquei nos estudos. Mas, ao mesmo tempo, eu fui guiando junto um outro estudo que seria justamente para entrar no mercado. Né? Que foi um curso que eu ganhei da XP para conseguir participar disso no futuro. Então, assim que eu fiz 18 anos, a XP percebeu em você o potencial que ela te deu um curso, né? Ela preparou você, né? Isso. A XP olhando para o mercado futuro, né? Isso. A XP é muito interessante que ela tem eu diria um processo lá dentro que é basicamente um projeto de formação de assessores. Isso, uma estufa. Isso. Que eles criam ali uma incubadora. Né, e pegam os profissionais que estão interessados em entrar no mercado e oferecem esse estudo de graça. Preparando. Então eu ganhei esse curso. O curso é bem caro, né? Eu acho que para uma pessoa comprar seria difícil, mas a XP disponibiliza para qualquer pessoa que queira entrar no mercado. Que eles selecionam, né? Isso. Qualquer pessoa que eles selecionam, né? Que tenha potencial, né? Eles não vão gastar chumbo grosso com caça pequena, não. Não, até porque é um curso de quase R$6.000. Pois é. Então eles disponibilizam esse curso, uma plataforma interessantíssima para estudar. Então eu guiava meu estudo pro Enem, né, e também conseguia guiar meu estudo ali para entrar na corretora. Então quando eu fiz 18 anos, já tinha passado no vestibular, já estava tranquilo com esse peso, né, que é uma preocupação de quase todo mundo. E eu acho que é muito importante ter essa preocupação. E quando eu finalmente fiz 18, eu falei, vou tentar de novo. Né? Um mês depois eu fui chamado para um evento por conta própria, a própria XP me chamou para esse evento, que eu conheci a fundo como que funcionava a operação. No início eu achei que era um evento para investidores, falei, minha continha pequenininha ali na XP, fez peso lá, o pessoal me chamou, né? Mas tinha bastante gente nesse evento, eu gostei bastante, e aprendi muita coisa com eles. E no final do evento eles colocaram ali e falaram, quem tiver interesse em trabalhar com a gente, tá aqui um QR Code, é só escanear e fazer a aplicação. Eu fui despretensiosamente, né? Claro que eu tinha muito interesse em entrar, mas eu não imaginei que eu fosse ser selecionado porque tinha 80 pessoas ali na sala comigo, né? Uma sala grande, um auditório grande. E acaba que eu fui selecionado, né? E eu percebi depois que das 80, 2 pessoas foram selecionadas, um tá no meu time hoje e eu fui selecionado, eu era o mais novo de todo mundo. Tá vendo? O filho da Neuza e do Edinho, hein? Sim. Aqui de Nova Resende. TDT apoiando o crescimento de Nova Resende, confiando na qualidade do nosso café, investindo no desenvolvimento econômico da região, apoiando a cafeicultura familiar e a sustentabilidade ambiental.
TDT, exportando qualidade, a tradição e o sabor do café de Nova Resende para o mundo. TDT, Maticom, exportadora e importadora limitada. Então, uma cidade pequenininha que até uns 10 anos atrás não estava no mapa, agora está no mapa. E fazendo importância com diversas pessoas, né? Então, eu consegui passar nesse processo. Foi um processo bastante concorrido, mas bem rápido, eu diria. Né? Eu fiz essa primeira aplicação, um mês depois me chamaram, uma semana depois eu estava contratado. Então, a primeira entrevista para a segunda entrevista foi muito rápido. Então, entrei no mercado, 18 anos. Quando eu entrei, eu descobri que eu era o mais novo do grupo, de toda a XP, não tinha ninguém da minha idade, com o cargo que eu tinha, né? Porque eu já tinha entrado como pré-assessoria, que é basicamente uma incubadora de talentos para quem busca ser assessor. Então, eu fiz essa migração muito rapidamente. E de todo mundo ali era sempre uma piada, porque quando a gente entrava em reunião de escritório e comentavam sobre o meu nome, sobre alguma coisa que eu tinha feito dentro do projeto que eu participava, comentava, né? O Thiago, que tem 18 anos, tá aqui. Na verdade, 19, tinha acabado de fazer... Não, 18, perdão. Tinha acabado de fazer 18. Então, no início foi uma piada muito grande. Tanto que a gente brinca até hoje que existe uma corretora internacional que eu também consigo apoiar os investidores, que seria a Evno, mas eu não posso ter conta na Evno porque tem que ter 23 anos. Então, ainda sou muito novo e ainda um dos mais novos do grupo. Então, depois de 5 meses, nesse processo inicial, dentro da empresa, que eu fazia prospecção de clientes, mas não para mim, não podia atender cliente, eu fiz a migração 5 meses depois para assessoria de investimentos. Então, estou nisso há quase 2 anos. Então, comecei com recém-18, agora estou fazendo quase 20, há 2 anos atendendo carteira de investimento. E deixa eu voltar aqui para o varejo. A Neuza tem noção do que você faz? Ela é um orgulho puro, né? Ele vivia grudado com a mãe dele, no mercado, para todo lado, lá vai o Thiagão abraçado com a Neuza. Sim, sim. Eu acho que eu sempre tento explicar para ela como que funciona, qual que é o tamanho, mas eu acho que é muito difícil de mencionar, né? Porque aqui em Nova Resende a gente está acostumado com um banco tradicional, que você vai no caixa eletrônico, retira algum recurso, ou então faz algum aporte ali dentro da conta corrente, né? Mas aqui ainda é muito incomum alguém ter esse interesse próprio de buscar alguma coisa de fora, né? Porque uma coisa muito ruim ainda que essas corretoras maiores, ou então bancos que fazem investimento, bancos focados em investimento, ainda não chegaram aqui. Eu acho que o mais próximo que a gente tem, inclusive uma sede da XP que abriu recentemente, abriu no finalzinho do ano passado, foi aqui em Guaxupé. E muita gente aqui de Nova Resende ainda não conhece essa sede da XP. Então, aqui em Nova Resende, por mais que eu sempre tento explico para todo mundo que conversa comigo o que eu faço, né? Acho que é sempre importante eu trazer esse panorama geral de um pouquinho de fora. Mas ainda é difícil de mencionar, até porque aqui dentro a gente está acostumado a movimentar recursos menores e a XP hoje cuida de quase 2 trilhões de reais, né? Que é praticamente o PIB brasileiro multiplicado por 2. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Dá uma explicação, por exemplo, alguém de Nova Resende, a partir da tua entrevista, todo mundo querendo saber, conhecer, que eu acho que tem gente aqui com percepção de investimento que deve fazer, né? Sair desse... O que você aconselha para uma pessoa falar, eu quero investir, quanto que pode investir, quem pode investir, como é que faz, como é que é isso? Todo mundo pode, qualquer valor, como é que é essa história? Explica aí. Perfeito. Há um tempo atrás, o investimento era uma coisa nada democrática. Para você começar algum investimento de fato relevante, você tinha que ter uma quantia muito expressiva de valor. Hoje está muito mais fácil. Hoje a gente tenta, dentro da XP ou em qualquer banco que você tiver, a gente sempre busca fomentar a educação financeira, fomentar a poupança, seja para o pequeno investidor, quem está começando agora, quem está começando a trabalhar agora, que nem eu fiz lá atrás com 15, seja quem já tem algum recurso guardado porque trabalhou por muito tempo. É um dinheiro suado, né, que é o dinheiro da vida da pessoa. É importante a pessoa buscar algum investimento fora. Isso, eu não digo que a pessoa tem que se arriscar muito, buscar investir em ações, buscar investimento em fundo imobiliário que tem uma volatilidade alta, mas buscar algum investimento que de fato faça sentido para aquele perfil. É para a pessoa trazer uma autoconsciência, olhar para dentro da carteira dela, o que ela tem investido e aonde que está investido. Porque hoje, o banco de varejo, que é o banco que tem aqui em Nova Resende, ele não incentiva o investimento em produtos que de fato
trazem rentabilidade. De todo mundo que eu conversei aqui em Nova Resende, que tem algum investimento, que eu dei o suporte inicial, estavam com dinheiro na poupança. Eu sei que a poupança é muito atrativa, por ser um investimento isento de imposto de renda. Garantido, você tem ali o recurso disponível a qualquer momento. É um investimento que hoje rende mal. Né? Existe um estudo que mostra que, historicamente, a inflação ficou acima da poupança. Então, a pessoa perde dinheiro com a poupança. Ela consegue manter quase que o padrão de vida dela normal, o custo de vida... O padrão de valor do patrimônio dela quase que o mesmo da inflação, mas, no geral, ela perde para a inflação. Então, deixar em dinheiro na poupança é literalmente perder dinheiro. Então, hoje, a minha dica principal aqui para todo mundo seria buscar algum investimento, buscar alguma coisa de fora. Não arriscado, mas uma coisa que, de fato, faça mais sentido. Você acha que a questão nossa aqui do interior é cultural? Quer dizer, há uma visão do patrimônio, há uma visão achar que é mais garantido. Você acha que isso é cultura, né? Sim. Eu ainda tenho muitos clientes, eu tenho clientes espalhados pelo Brasil inteiro, né? Então atendo clientes desde lá do norte do país, atendo clientes no Acre e atendo clientes lá no extremo sul do país. Isso é muito cultural. Quando eu converso com pessoas da região de São Paulo que estão presentes nesse mercado e pessoas que estão lá no sul do país, estão lá em Joinville, estão lá no Jaraguá do Sul, que são cidades menores, né? Joinville ainda é grande, mas Jaraguá do Sul, que é uma cidade bem pequenininha, a gente vê que é muito cultural. E tem muita gente com dinheiro que não está rendendo. Justamente porque todo o envolto da cidade está pautado em algum investimento específico, que nem eu falei no início. Seja em terreno, seja em imóvel. Porque hoje a gente entende que o investimento em imóvel é uma coisa boa. E eu não digo que não é. Né? Eu jamais vou dizer para uma pessoa vender todos os imóveis dela, investir em bolsa, ou investir em algum mercado de valores imobiliários, né? Porque vai render muito mais. Longe disso. Né? O investimento em imóvel tem o seu valor. Eu tenho muitos clientes que têm investimento em imóvel, inclusive eu incentivo a fazer esse investimento. Mas hoje a gente tem que sempre colocar na calculadora quanto que aquilo é de retorno para a gente. Porque, por exemplo, tem pessoas que têm recursos grandes travados em imóvel, travado em terreno, que está com uma rentabilidade muito baixa, se a gente colocar numa calculadora. Por exemplo, o valor médio de aluguel em São Paulo, comparado ao valor do imóvel, é de mais ou menos 0,5%. Se eu tenho um imóvel de R$1 milhão, a média é que eu vou alugar ele por R$4.500, R$5.000. Aqui em Nova Resende, eu fiz esse mesmo estudo e a média com um imóvel de R$1 milhão, você vai alugar por, no máximo, ali R$1.400, R$1.600. Então, é 0,1% do valor do imóvel. Enquanto qualquer investimento financeiro que você fizer, dado a taxa de juros que a gente está de 15%, você não consegue uma rentabilidade menor do que 1,15%. Então, comparado ali, você tem um delta de 1% em cima do seu patrimônio. Né? E por mais que 1% não pareça uma quantia muito expressiva, né? 1% é pouquinho, se a gente colocar isso ao ano, já dá mais de 12%. Se a gente colocar isso em 10 anos, são mais ali de 100%. Uhum. Então, tem que colocar na balança tudo isso, tem que fazer cálculo. Esse momento que a gente vive, o pacotaço do Trump, né? O mercado assustou com isso. Já acomodou um pouquinho, já a bolsa já deu uma estabilizada, não sei como é que foi hoje, mas já deu uma melhorada, né? Sim. É muito importante essa pergunta, porque 2025 foi um ano muito turbulento para o mercado financeiro. E isso eu não digo só mercado financeiro, mercado de bolsa, mas para todo mundo. Seja para o mercado da pessoa que compra em algum produto, né? Compra no mercado mesmo, de forma literal. Mas isso é um efeito mundial, né? Efeito mundial. E seja uma pessoa que faz algum investimento mais relevante no mercado. Isso causou muito balanço em IPCA, que seria a nossa inflação, causou muito movimento nas principais empresas do nosso país, que hoje as principais empresas trabalham com commodity, então elas exportam bens, no caso, né? Matéria-prima também. Matéria-prima, que hoje o nosso país é o principal do mundo, que faz esse tipo de negócio. Então, a gente sofreu muito com isso. Todo mundo sofreu com isso. Então, trazendo um pouquinho do cenário de 2025, a gente passou por diversos momentos importantes para a história. O primeiro deles seria a própria eleição do Donald Trump, que é uma figura muito importante
Não digo nem para o bem nem para o mal, mas é uma figura que faz muito peso. O presidente dos Estados Unidos vai ser sempre importante. Sim, porque é a principal economia do mundo, né? A gente brinca no mercado financeiro não de forma pejorativa, mas de forma justamente comparativa, para a gente ter uma noção melhor. Hoje, economicamente, a representatividade dos Estados Unidos para o mundo é de mais ou menos 40%. Então, quase metade da economia global é estadunidense. E o restante está distribuído em todo o mundo, né? Sendo o segundo principal ali, China e Índia. E o Brasil hoje, colocando em percentuais, ele é 2%. Então, vamos trazer isso para a nossa realidade, é como se o Brasil fosse o Piauí dentro do mundo. Sei. E o Piauí para o PIB brasileiro é de 2%. Então a gente brinca, quando uma pessoa faz algum investimento somente no Brasil, a gente brinca, você colocaria todo o seu dinheiro no Piauí? Deixaria no banco do Piauí? Porque é basicamente essa proporção, né? A gente, por mais que seja um país muito grande... Cuidado com o preconceito com o Nordeste. Ó, nada de forma pejorativa, como eu falei, somente comparativa. Então... É dado econômico. Dado econômico. Então, em proporção de tamanho, a gente é muito pequeno. A gente é o 5º maior país do mundo, um país extremamente rico em recursos naturais, mas é um país muito pequeno economicamente, um país pouco desenvolvido economicamente. Então, justamente por isso, é importante a gente olhar para todo o cenário global, porque influencia muito aqui dentro. A nossa negociação com os Estados Unidos, para o nosso PIB, não dá nem 2%, né? Não. No caso, você diz diretamente Estados Unidos. Exportação. Né? Na parte de exportação, os Estados Unidos é um dos principais clientes. A gente tem ali praticamente 22% de toda a exportação brasileira para os Estados Unidos. Então a gente... Mas não dá nem 2% do PIB. Hoje daria menos de, talvez, uns 20% do PIB brasileiro. Não. Acho que o detalhe é o seguinte, a nossa exportação para os Estados Unidos, nós somos deficitários, né? Nós importamos muito mais dos Estados Unidos do que exportamos. As nossas exportações hoje para os Estados Unidos representam menos de 2% do nosso PIB. As nossas exportações para os Estados Unidos. Sim, ainda é muito pequeno. É lógico. A gente... Hoje... Mas é pequeno, mas é significativo. Quando fala pequeno, é que fica um negócio muito grande, assim, não é dessa forma. Sim. Hoje o Brasil é um país que exporta baixo valor agregado. Então, como que eu explico isso de uma forma mais simples? É como se a gente exportasse a matéria-prima, que é uma coisa que a gente extrai uma forma primária de Nós somos exportadores de matéria-prima. Isso. Então, a gente exporta o que tem o menor valor. Então, por exemplo, uma árvore tem muito menos valor do que um móvel pronto. Sim. Então, a gente é um país que exporta baixo valor agregado e importa alto valor agregado. Então, esse dado que você trouxe representa justamente isso. Em quantidade, a gente exporta muito. Muito mesmo. Né? Para o mundo é muita coisa. Minério. Café, principalmente. Hoje, Minas Gerais, o café inverteu. Hoje, o maior produto de produção de Minas Gerais, exportação, é o café. Já superamos o minério, hein? Sim. O café hoje é o carro forte do Brasil. O grão é o carro forte do Brasil. Principalmente o café. Então, hoje, em questão de quantidade, a gente é um exportador muito relevante. A gente exporta muito. Mas o Brasil é um país que não tem muita, eu diria, indústria. Não está muito industrializado. Isso, é um país que, eu não diria que travou no agrário, né, mas é um país que tem ainda baixo incentivo industrial. Isso significa que a gente tem que importar muita coisa de fora. Por exemplo, o Brasil é um dos maiores exportadores de metais que são utilizados em chips, né, que hoje é o que movimenta a economia de tecnologia no mundo. Mas não fabricamos chips. Não fabricamos chips. A gente tem que importar da China. Então, a gente exporta o material que eles utilizam e tem que importar o que eles produzem. Até o petróleo nosso nós enviamos para fora para refinar, para trazer de volta. Até nós refinamos muito petróleo fora, a gasolina. O Brasil hoje é um país extremamente rico em petróleo também. Muita gente não sabe disso. A gente pensa que o petróleo está todo na Arábia Saudita, está todo ali nos Emirados Árabes. Mas o Brasil, ele é um país com muitas bolsas de petróleo. É uma capacidade imensa de produção. Mas hoje o petróleo ele tem 4 classificações, que basicamente é o petróleo, o sujo, né, que seria a classificação 4, que é o que a gente tem muito, e o petróleo mais refinado seria a categoria 1, que é onde está lá nos Emirados Árabes, justamente por estar no centro do mundo.
né? Isso eu digo geograficamente. Então, a gente tem que exportar praticamente toda a nossa matéria do país para importar matéria refinada, matéria produzida de outros países. Então, a gente é um país que exporta baixo valor agregado e importa muito alto valor agregado. Então, o nosso custo de trazer recurso é muito maior do que o custo de levar recurso. Thiago, não sei se você já atende algumas pessoas de Nova Resende, a gente está chegando perto do final aqui, tem muita coisa ainda para falar. É o seguinte, se alguém quiser falar com você, consultar, eu fico imaginando o seguinte, se um conceito de Nova Resende, presta atenção, conceito de Nova Resende, os caras, todo cafeicultor, cada padrão de cafeicultor de produção, o cara que produz 50 sacos de café, todo ano ele pegasse 5 sacos de café, o nome do filho dele, de alguém, e aplicasse. O que 100 sacos, 10 sacos, uma porcentagem, 10%, ou pode até ser 5%, né? Eu acho que precisa iniciar essa cultura. E se alguém quiser falar com você, como é que faz? Perfeito. Hoje, no meu atendimento pessoal, eu estou num nicho mais específico de assessoria. Sei. Hoje eu atendo o público de alta renda. Sei. Então, inicia a partir de R$100 mil de investimento inicial. Sei. E a partir de R$300 mil começa a ter um atendimento mais exclusivo. Sei. Mas claro que eu nunca vou fazer essa distinção de valor, eu nunca vou pegar para uma pessoa e falar, eu não vou te ensinar a investir, não vou te ajudar a investir, porque você não tem um recurso suficiente. Sei. Qualquer pessoa pode me procurar, qualquer pessoa pode ter essa ajuda financeira, sem nenhum problema. Agora, eu acho que esse negócio é importante, né? Você orientar as pessoas. Sim, o Brasil, em geral, é um país que não tem essa cultura poupadora. Sim. Tem um dado recente que saiu no Globo, que mostra que dentro do país, quase 50% da população é inadimplente. O que significa isso? É uma população que não paga as próprias dívidas. Então não dá conta. Quanto mais aplicar. Isso. Então, o principal aqui seria a pessoa ter essa consciência de que o investimento não é para ela esbanjar, não é pensando em ostentação, não é pensando em a pessoa mostrar ali o extrato bancário e parecer um CPF com muitos dígitos, né? Mas o importante da aplicação financeira é o futuro. Porque hoje, cada vez mais, a Previdência Social está ficando sem recurso, né? A população que sobrevive da Previdência Social é muito maior do que a população que contribui com a Previdência Social. Então, está faltando recurso. Então, a gente não tem nenhuma garantia que daqui a 40 anos, que é mais ou menos onde a população da minha idade vai estar ali perto das casas de 50, 60 anos, vai ter a garantia de aposentadoria estatal. Então, o investimento é justamente pensando nisso. Proteção para o futuro, proteção patrimonial, deixar legado. Previdência mesmo. Exatamente. É um investimento pensando no seu planejamento, pensando na sua aposentadoria privada, na sua garantia de sobrevivência digna daqui a alguns anos. Porque a inflação do Brasil continua crescendo, isso não só no Brasil, mas no mundo todo, a inflação corrige o valor do dinheiro, né? Se a gente colocar ali 30 anos atrás, que foi quando lançado o real, o dinheiro já perdeu valor em quase 20 vezes, né? A gente tem quase que 10% só do valor que tinha lá atrás, então é muito importante ter essa proteção. É muito importante que a gente entenda o valor do investimento, que não é para ostentação, não é para falar que eu sou rico, tenho milhões investidos. É para ter garantia do futuro. Mas é para falar que eu tô aposentado, eu tô tranquilo com o dinheiro que eu tenho, eu consigo sobreviver e ainda deixar alguma herança para os meus sucessores. Thiago, a gente está chegando aqui perto do fim, aliás, nós já passamos do fim, mas não tem importância. Agora, você podia, alguma coisa que a minha ignorância não te perguntou no assunto, você pode colocar alguma coisa que passou aqui que você acha importante falar? Fica à vontade, essa câmara aqui é sua. Legal. Eu acho que a gente abordou bastante coisa importante aqui, né? Eu sei que o mercado é muito extenso, a gente tem muita coisa para falar, e eu tenho muita coisa para falar, né? Como eu falei, esse semestre foi um semestre cheio de acontecimentos. A gente teve ali o Liberation Day, que é o tarifaço do Trump, a gente teve alguns movimentos políticos lá fora que movimentaram guerra. Então, eu acho que tem muita coisa para ser falado, mas não é o que eu quero dar foco agora. O que eu quero dar foco é justamente na educação financeira, é o que a gente está comentando agora. Eu acho que cada vez mais é importante as pessoas olharem para isso, e eu fico totalmente à disposição aqui. Eu acho que nada a contribuir nem a tirar aqui, Luiz. Você tem que falar da Jéssica também. A gente tem que falar que eu tenho obrigação de falar isso. Ele tem uma irmã, a Jéssica, também, que é outro gênio, que também fez direito,
foi primeiro aluno o tempo inteiro, também é outra figura, não é? Fala aí da Jéssica. Sim. Não podia deixar de falar, né? Eles são muito, muito próximos, né? A gente é muito próximo. Minha irmã, diferente de mim, não quis a carreira econômica, né? Mas ela quis a carreira ali de justiça. Então, ela fez direito em Araraquara, uma cidade também fora daqui. Então, assim como eu, ela saiu daqui muito cedo. Saiu também. Né? Com 17 anos, ela foi para Guaxupé estudar um pouco. Depois ela foi estudar fora, foi estudar em Araraquara. Sozinha. Então ela fez a faculdade lá também fora de Nova Resende. Foi acolhido lá pela Patrícia? Sim, pela minha madrinha, mãe do Heitor. Mãe do Heitor. Então... Mulher do Ednei. Sim. E ela estudou fora também, se formou recentemente, trabalhou no Tribunal de Justiça por mais de um ano, né? E agora ela voltou para cá. Também passou, foi primeira colocada lá no troço, sempre primeira também. Sim. Acho que a gente é muito competitivo, né? A gente sempre mira. Eu acho que não é competitivo, é inteligência. Tem DNA bom. Que bom, né? Então, a gente sempre buscou alguma coisa fora. Eu acho que nem eu nem ela fomos acomodados de forma alguma de ficar no que é mínimo. A gente sempre buscou um pouco acima da média. Infelizmente, Nova Resende não oferece... A gente saiu também, todo mundo sai, quer dizer, entendeu? Acho que é natural de uma cidade pequena. O Thiago, o Edinho, seu pai, também era uma figura muito interessante, né? Sim. Gostava de música, tocava violão, né? Um cara muito concentrado nas coisas, né? Ele era radical. Ele era muito doente, coitado. Tinha um problema de pulmão grave, né? Sim. Mas ele era um paizão, né? Sim, paizão. Tanto ele quanto minha mãe foram importantíssimos para eu criar essa, eu diria, casca, né? Para buscar por conta própria. Como é que chama? Como é que chama? Tem carapaça, né? Isso. Meu pai foi um autodidata, então ele estudou aqui na Caio Albuquerque também há muito tempo atrás, mas ele nunca teve um ensino muito forte, né? Ele não terminou o ensino médio dele. Então, ele foi uma pessoa que me trouxe muito desse querer, porque eu via ele fazendo o tempo todo. Ele aprendeu a tocar violão sozinho, ele aprendeu a tocar guitarra sozinho, ele tocava viola, que é difícil pra caramba. Viola caipira, de 10 cordas, tocava muito bem. Cordas. Ele aprendeu a tocar teclado sozinho. E ele aprendeu, claro, da forma dele, o inglês por conta própria também. Então ele aprendeu justamente vendo música, ouvindo música e estudando o que cada coisa significava. Então, muito importante. Meu pai foi referência de muita gente no violão, né? Ele tocava bem pra caramba, a guitarra tocava bem pra caramba. Infelizmente eu não consegui aprender, mas tenho muito interesse. E minha mãe também sempre foi muito batalhadora, sempre buscou muita coisa, né? Os dois sempre fizeram tudo para que a Jéssica tivesse sempre do melhor e sempre também fizeram o possível para ter o melhor pra gente no futuro. Então os dois realmente são inspirações assim para mim. A base é muito boa. Muito obrigado. Você é um craque, parabéns. Valeu. Parabéns para você. Essa entrevista a gente vai oferecer ela para a Neuza, a Neuza lá da Palestina. Olha aqui, quero encerrar aqui. Eu estou muito feliz com essa entrevista, porque é um jovem de 19 anos. Outro dia estava aqui, menino, correndo aqui na Olegário Maciel, por aqui por perto, ali, e fez uma carreira muito rápida e vai muito longe. Ele é reconhecido no mercado, ele é respeitado no mercado, tá entendendo? Tem estudioso, estuda, eles são muito estudiosos. A Jéssica também é estudiosa, lê muito, que eu acho que é um valor muito importante, leitura é fundamental. Então, quer dizer, primeiro é a boa origem, né? DNA bom, pai exigente, mãe exigente, resultado, né? Eu acho que educação é limite e afeto, e isso eles tiveram e tem resultado. Então, quero encerrar, fico feliz aqui por ter apresentado aqui na TV Resende Web, no Toró de Parpite, um filho de Nova Resende com essa capacidade e provar que tem espaço, que os jovens têm caminho bom, tem exemplos maravilhosos aí para serem seguidos, tá bom? Muito feliz aqui nessa entrevista no ano do centenário de Nova Resende. Muito obrigado. Acompanhe a gente sempre aqui na TV Resende Web, aqui na Vila dos Cafezais, como eu gosto de chamar Nova Resende. E até a próxima, até domingo que vem. Abraço.
TDT apoiando o crescimento de Nova Resende, confiando na qualidade do nosso café, investindo no desenvolvimento econômico da região, apoiando a cafeicultura familiar e a sustentabilidade ambiental. TDT exportando qualidade, a tradição e o sabor do café de Nova Resende para o mundo. TDT Maticom Exportadora e Importadora Limitada.